5 gols sofridos em Istambul em uma noite de Liga dos Campeões contra o Galatasaray. Não foi o Bayern, não foi o Real Madrid, Galatasaray. E a Juventus, o clube mais vitorioso da história do futebol italiano, ficou lá no segundo tempo com 10 jogadores, sem respostas e uma montanha tão íngreme que precisariam de oxigênio para escalá-la. 5-2. Pela primeira vez na Liga dos Campeões, eles tomaram 5 gols em um jogo. Deixe isso assentar por um segundo, porque isso não é apenas um mau resultado, é o sintoma de algo que vem apodrecendo neste clube há anos. Então hoje vamos falar sobre como a Juventus passou de 9 títulos consecutivos da Série A e 2 finais de Liga dos Campeões para seja lá o que isso é agora. Vamos começar pelos bons tempos, para você entender como o topo era alto e perceber a queda íngreme. Quando Antônio Conte assumiu em 2011, a Juventus tinha acabado de terminar em 7º lugar na Série A. 7º lugar. Ele chegou, implementou um sistema 3-5-2 e reconstruiu o clube em torno de jogadores que ninguém mais parecia querer. Andrea Pirlo chegou de graça do Milan. Paul Pogba veio de graça da base do Manchester United. Arturo Vidal foi contratado por uma mixaria. E atrás de todos eles, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli formaram possivelmente a melhor unidade defensiva que o futebol italiano moderno já viu. Eles ficaram invictos na campanha do título de 2011-12, depois foram campeões de novo, em 2013 e 14 com um recorde de 102 pontos. E assim foi. 9 scudettos consecutivos indo até 2020, uma sequência que parecia que nunca iria acabar. Quando Massimiliano Allegri os levou a 2 finais consecutivas da Liga dos Campeões em 2015 e 2017, o clube já tinha se convencido. Faltava apenas uma contratação para realmente dominar a Europa. E foi aí que trouxeram Cristiano Ronaldo. Na época, a contratação de Cristiano Ronaldo parecia o momento em que tudo se encaixou. 100 milhões de euros ao Real Madrid, cerca de 31 milhões de euros líquidos por ano em salários, o que dá aproximadamente 57 milhões de euros brutos anuais para um único jogador. O patrocínio da camisa dele subiu de 40 para 101 milhões de euros e os seguidores nas redes sociais dobraram rapidamente. No cenário global, a Juventus se tornou um clube de outro patamar em apenas uma coletiva de imprensa, mas aqui está o que realmente aconteceu dentro de campo. O Ajax os eliminou da Liga dos Campeões, depois o Lyon, depois o Porto. Enquanto o sonho europeu ruía, o contrato de Ronaldo distorceu a folha salarial do elenco, consumindo mais de 86 milhões de euros por ano, cerca de 22% da receita do clube. Não sobrou nada para fortalecer o time ao redor dele. A defesa BBC, Barzagli, Bonucci e Chiellini estava envelhecendo rapidamente sem um plano de sucessão. Barzagli se aposentou em 2019. Chiellini foi para o LA Galaxy em 2022. Os substitutos do meio-campo sinceramente não eram bons o bastante. Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Arthur Melo e a troca de Arthur por Pjanic com o Barcelona, onde os clubes inflaram os valores para gerar lucros contábeis, virou uma das transferências mais analisadas do futebol italiano. Quando Ronaldo saiu por só 15 milhões de euros após terem pago mais de 100 milhões à Juventus, ficou com a folha salarial inflada, elenco feito para um jogador e sem identidade clara para o futuro. O que nos leva ao momento que mudou absolutamente tudo. Em novembro de 2022, todo o conselho de administração renunciou. O presidente Andrea Agnelli, o vice-presidente Pavel Nedved. Todos eles saíram de uma hora para outra. Promotores italianos investigavam a chamada plusvalenza, inflação artificial dos valores de transferências de jogadores para criar lucros nos balanços dos clubes. A Federação Italiana de Futebol aplicou uma dedução de 15 pontos à Juventus e a UEFA baniu o clube de todas as competições europeias na temporada 2023/24, além de aplicar uma multa de 20 milhões de euros. Além disso, o Cristiano Ronaldo venceu um processo de arbitragem sobre salários não pagos durante a pandemia, custando à Juventus mais 9,8 milhões de euros. O dano à reputação foi permanente. A Juventus deixou de ser escolha de jogadores de elite para ser um clube sob sanções. Um novo conselho em que ninguém confiava totalmente e uma estrutura financeira construída sobre números que acabaram sendo fictícios. Sem garantir vaga na Liga dos Campeões e com as contas sob análise, os grandes talentos deixam de vir, e isso ainda não acabou para eles. A Juventus está atualmente sob uma nova investigação da UEFA por possíveis violações do fair play financeiro entre 2022 e 2025, com um veredito esperado para este ano. O que se seguiu foi um carrossel de treinadores que revela tudo sobre como este clube ficou sem rumo. Sarri venceu o título de 2020 e foi demitido mesmo assim. Andrea Pirlo, ícone sem experiência como técnico de elite, comandou por uma temporada e ganhou a Copa da Itália, mas o time estava taticamente perdido.
Allegri voltou, trouxe um pragmatismo defensivo que entediou completamente a torcida e foi demitido em 2024. Então Thiago Motta chegou com enorme promessa após seu trabalho no Bologna e imediatamente desmoronou. Motta usou 39 formações diferentes em 42 jogos. Ele deixou Dusan Vlahovic no banco, titular em apenas uma das últimas 9 partidas, mesmo sendo o artilheiro do clube. A relação dele com o vestiário se deteriorou tanto que, ao ser demitido em março de 2025 após uma derrota em casa por 4-0 para a Atalanta e uma derrota por 3-0 para a Fiorentina, até os agentes dos próprios jogadores estavam comemorando publicamente. Foi nesse nível que a situação chegou, e essas demissões têm um preço. A Juventus agora é responsável por quase 30 milhões de euros em compensação contratual não paga para Motta e seu sucessor Tudor juntos. O próprio Tudor conseguiu estabilizar as coisas o suficiente para garantir o 4º lugar na temporada passada. Assinou um contrato até 2027 e depois ficou 8 jogos sem vencer na nova temporada, incluindo 4 partidas sem marcar um único gol. Ele foi demitido em outubro, totalizando 3 treinadores dispensados em 18 meses. Luciano Spalletti, o homem que entregou o primeiro scudetto do Napoli em 33 anos, agora está no comando. O progresso sob ele é real. Com mais de 10 pontos atrás da Internazionale e fora da disputa pelo título, isso já diz tudo. E enquanto a Juventus tem patinado nesse caos de treinadores, o resto da Série A seguiu em frente. O Napoli de Antônio Conte é implacavelmente organizado. A Internazionale, comandada por Simone Inzaghi e agora Tevou, construiu uma máquina estruturada, coerente e com identidade clara há anos. O Milan, com Stefano Pioli, se reconstruiu apostando em jovens com valor de revenda. Os 3 clubes sabem quem são. A Juventus, neste momento, parece presa em um limbo. Não se compromete totalmente com uma reconstrução baseada na juventude, nem consegue atrair os grandes nomes que a tornariam candidata novamente. Por isso, os alvos estão indo para outros lugares. Quando a Juventus era dominante, contratou Andrea Pirlo e Paul Pogba de graça e Arturo Vidal por uma fração do seu valor, porque vencer em Turim era o destino. Atualmente não há projeto claro, histórico recente na Europa, restrições financeiras pela fiscalização da UEFA e um teto salarial que limita o que podem oferecer. O elenco mostra isso: jogadores rotacionais em papéis-chave, dependência de jovens instáveis e ausência de presença dominante no meio-campo. Capaz de controlar um jogo eliminatório na Europa, o que nos remete a Istambul. Koopminas fez 2 gols no primeiro tempo. A Juventus estava realmente na frente no intervalo, 2-1, tudo ainda em aberto. Então começou o segundo tempo. Juan Cabal foi expulso apenas 21 minutos depois de entrar em campo, e um time construído sobre bases defensivas frágeis simplesmente desmoronou. O segundo gol de Noah Lang aconteceu após a Juventus falhar ao sair jogando da defesa, presenteando o Galatasaray com um gol sem goleiro. Um time que sofreu 10 gols em 8 partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões, ficando em 16º lugar na competição em gols esperados contra, foi exposto no pior momento possível. A imagem da Juventus desmoronando sob pressão contra um time que antes atropelaria resume claramente a situação atual do clube. Eles têm até o jogo de volta no Estádio Allianz para de alguma forma reverter uma desvantagem de 3 gols. A história diz que é possível, o momento atual diz o contrário. E essa frase bem aí resume a Juventus de 2026 melhor do que qualquer outra coisa. Um clube que se apoia em sua história. Porque o presente, após anos de escândalos financeiros, caos administrativo e colapso estrutural, não tem dado muito mais para eles se apoiarem. Você acha que a Juventus vai voltar aos seus dias de domínio novamente? Conte pra gente nos comentários. Lembre-se de deixar um like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal. Além disso, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau.